As Escrituras dizem que o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa do perdão, por causa da justiça. O que significa isso? Que o corpo ele foi crucificado com Cristo lá naquela cruz, o nosso corpo. Então, porque o corpo estava morto, está morto, por causa do pecado. Então, foi condenado o pecado na carne. Não existe mais, foi expulso, foi tirado para sempre. E o nosso espírito, ele estava morto. Mas, por causa da justiça, que é o perdão que Jesus nos deu lá naquela cruz, né? Não é a nossa obediência a Cristo, não, foi a obediência de Cristo que nos remiu. Foi a nossa obediência. Foi a obediência de Cristo que remiu o nosso espírito, que nos justificou, que nos perdoou, o nosso espírito. Então o nosso espírito reviveu, nasceu de novo, porque Jesus deu vida ao nosso espírito, pelo Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Deu vida ao nosso espírito. Graças a Deus. Agora, né, o salário, né, do pecado é a morte, né, do pecado de Adão, é a morte. Mas Deus aí esse corpo vai ser transformado. Aí ele vai viver, né? Vai viver, vai receber um corpo glorioso, um corpo como o corpo de Cristo Jesus. Vai receber esse corpo para subir para o céu, vai ser a redenção do corpo. Mas o corpo, o espírito já está perdoado. Nosso espírito. Então nesse corpo existe sentimento ruim. Mas Deus não vê esse pecado em nós. Não vê. Cobiça em nós. Não vê. Ele vê o sangue de Jesus Cristo no nosso espírito. Vê nós cobertos com sangue. O nosso espírito está perdoado. E o Espírito Santo dá vida ao nosso espírito. Habita no nosso espírito. Porque o nosso espírito está perdoado. Porque o Espírito Santo é fogo consumidor. Não podia habitar no nosso espírito. Porque o nosso espírito seria fulminado. Né? Não aguentaria. Então, Jesus Cristo, nós morria, né? Porque agora Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, agora o fogo consumidor, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus Cristo, pode habitar em nós. Poder de Deus. Pode habitar no nosso espírito. Então a pessoa que crê, ela recebe o Espírito Santo, recebe a salvação. Recebe o dom de Deus, o dom da justiça, que é o sangue derramado. Aí habita em nós paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, até domínio próprio, que é dom de Deus, é o fruto do Espírito. E nós não produzimos isso. Não. Isso já foi nos dado de graça. Nós ama é a graça de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós, por conta do sangue de Jesus Cristo. A graça de Deus está operando em nossas vidas, porque Jesus é a graça de Deus. Então Deus nos atende, nos ouve por conta de Jesus Cristo, porque o pecado, quando Jesus não tinha morrido na cruz, fazia divisão entre nós e nosso Deus. Mas agora não faz mais, por conta do sangue. Jesus nos uniu com Deus. Graças a Deus. Aí já estamos unidos com Deus. Glória a Jesus Cristo. Então, o pecado foi tirado. Agora, Deus ouve a nossa oração. Mas é preciso nós crer nisso. Aceitar por fé, tomar posse por fé, acreditar no que as Escrituras dizem, que já fomos remidos. Deus disse ao apóstolo Paulo isso, e o apóstolo Paulo escreveu nas Escrituras, para nós. Crer. Então, nós crendo nisso, se torna realidade na nossa vida. Crendo nisso, que Jesus já nos remiu, tomamos posse, aí é anulado o nosso pecado. Ah, por que o mundo aí, Deus não livra as pessoas aí? Ué, Jesus já deu a salvação lá na cruz. Agora já salvou. Agora, estão acreditando na palavra de Deus? A humanidade está acreditando? Então o diabo está operando. Que elas não creem que foi remida. Ele não tem base legal mais para operar em nós, que já somos libertos da lei. E não pode nos acusar mais. Então já estamos libertos. Então eu preciso aceitar por fé. Amém?